bate palma aí, eu começo, tá? Oi? Tua prioridade? Bom dia a todos. Bom dia. Tá bom, na cabeça? A prioridade é toda a minha. Mas você também, né? Sim, não, tá no nessa. Mas a gente fica feliz e não oi, você acaba com mais. É um prazer eu estar aqui com vocês. Eu faço parte um pouco da história da Guaíba. Eu venho exercendo trabalho aqui desde 1999. Né? Então é um prazer imenso, espero que vocês tenham um bom proveito e é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos tratar do assunto liderança, porque ele é fundamental em tudo, mas principalmente na segurança, sem dúvida nenhuma. Tá, então vou me apresentar um pouco, até porque tem a maioria das pessoas me conhece, mas tem pessoas que são novatos, estão no navio, estão em outras áreas ali. Meu nome é Antônio Garcia, sou engenheiro mecânico, trabalho na área de navegação desde estagiário, né, em Belém do Pará, na empresa Enasa. Ali eu iniciei o gosto por navios, depois vim ao Estaleiro Só em 1974, em 1975. Em 1977 já vim trabalhar como engenheiro, e ali na parte de construção naval. Depois migrei e fui ao Rio de Janeiro trabalhar no estaleiro McLaren. Da Bahia fui para a Bahia trabalhar na Equipetrol, a empresa que construiu as primeiras plataformas submarinas da Petrobras. Depois retornei ao Estaleiro Só, e a partir daí, devido à crise no mercado da construção naval, em 2001, 2002, eu fui para a área metalmecânica, já com bastante bagagem de experiência nessa área de caldeiraria, na área de montagem, testes. Então, ali permaneci até 1995, onde eu já me preparei para ser um consultor e poder auxiliar mais pessoas, mais profissionais, com os conhecimentos de qualidade total, as normas ISO, né, onde eu sou auditor líder das três principais, da 9001, da 14001, da 45001. Eu tenho uma qualificação em ISPS Code, que é a norma internacional contra terrorismo. Tenho também qualificação no ISN Code também, norma de gerenciamento da área naval. Bem, vamos iniciar então. Então aqui, já aqui em 1977, eu já fui escalado para dar um curso para os encarregados dos estaleiros. Então é o seguinte, o nosso curso versa sobre, vai versar sobre os 5 pilares da liderança. Por que os 5 pilares? Os 5 pilares, eles são os pilares que realmente o líder tem que focar. Se você for ler na internet, tem milhares de atitudes, conceitos, propósitos que o líder deve ter. Mas, em função da minha experiência, eu percebi que o líder, tendo esses 5 pilares, ele pode caminhar em qualquer ambiente, em qualquer situação, e ser um líder que eu chamaria de líder extraordinário. Líder ordinário nós já somos, desculpa a palavra, não, nós somos líderes comuns, mas a gente precisa ser um líder diferenciado. Um líder que se sinta bem, se sinta confortável na função, né? Então isso eu chamaria de um líder extraordinário. Ele extrapola o nível comum. Ele foi feito para resolver problemas. Ele foi feito para gostar de pessoas, trabalhar com pessoas. Então, essa é a nossa função aqui de fazer essa explanação para vocês. Vou dar uma parada ali. Por favor, acho que tem um probleminha aqui.
Dá para fazer isso aí? Sim. Depois tu faz um corte aí. Uma parte aqui, não tá. Ah, tá. Aqui. Pode começar. Começou? Bem, pessoal, então, como é que surgiu o histórico desses 5 pilares? Começou baseado na minha experiência, como eu falei para vocês, eu já trabalhava desde estagiário nessa área da construção naval, na área naval, mas eu trabalho desde os 14 anos com carteira assinada. Na realidade, com 12 anos eu já trabalhava, né, com 14 anos fui assinada a minha carteira. Então, desde aquele momento eu já tinha um aspecto de liderança que me diferenciava dos meus colegas do trabalho, que às vezes tinham muito mais idade que eu. Né? Mas eu sempre com aquela humildade, né? e me formei em engenharia, fui trabalhar, já fiz estágio desde o 2º semestre, né? Era determinado, eu queria aprender, isso me levou a ter essa noção. Então, os 5 pilares, ele tem essa desenvolvida com base na experiência que eu estou falando para vocês, observando a tendência e a necessidade do mercado. Isso é importante, né? Do ano de 1980 para cá, mais precisamente da década de 60 para cá, o líder mudou muito, a forma do líder trabalhar. Né? Os conceitos de qualidade total mudaram o perfil do líder e vem mudando gradativamente. Avaliando o sucesso e erro do passado, claro, para mim aprender, eu tive que errar muito, eu tive que me sacrificar muitas vezes, tive que perder muito, isso não é demérito, às vezes a gente perde, mas a gente aprende. Né? Então isso foi a leitura de práticas e métodos aplicados para líderes do mundo inteiro. Isso eu sempre fui curioso. Tem uma coleção de livros de liderança imenso, né? Onde a gente vê como é que ele se comporta, qual é a atitude dele, como é que ele gera confiança, respeito e admiração, né, dos seus pares, dos seus subordinados. Então isso é uma coisa que eu posso passar para vocês. O líder tem que estudar sempre, não pode parar nunca. Agora, pode ser em livro, podcast, em vários lugares, mas onde ele aprende mesmo é na convivência diária. É saber interpretar as pessoas, o retorno que ele recebe e a forma que ele deve se comportar. Esse é o grande aprendizado, é o dia a dia. Né? Ele vai ser o quê? Um líder autêntico, não vai mudar nada a personalidade dele. Ele tem uma personalidade que ele nasceu, se criou, tem uma cultura, mas essa adequação ao local depende dessa convivência com as pessoas. Então, e o caminho seguro, né, para tornar-se um líder extraordinário é essa base, é experiência, é leitura, é conhecimento e esse aprendizado diário. Então foi aí que nós criamos essa base para falar sobre os 5 pilares. Tá? Quais são esses 5 pilares? Tá, aqui eu dou um exemplo aqui do TQC, né? Na década de 50, o Japão se tornou um país diferenciado. Ele entrava nas concorrências mundiais e ganhava todas. Isso criou uma hostilidade no mundo, porque achavam que eles estavam subsidiando os produtos dele. Eles tiveram que abrir as portas do Japão para todas as empresas que quisessem visitar as universidades para aprender como é que eles faziam. Na realidade, eles criaram um sistema, os americanos inventaram e eles adaptaram muito bem, que é o sistema de qualidade total, onde o tempo é preciosíssimo. Então, tudo eles faziam no menor tempo, com um planejamento sempre grande, para fazer tudo no menor tempo e no menor preço, no menor custo. Então, isso, quando a gente bota o foco em cima de qualidade total, a gente vê que o líder ali ele mudou a forma de trabalhar. Porque naquela época, e até hoje ainda tem empresas que tem um mestre, contramestre, depois vem os operários, né, os profissionais. E o mestre, o próprio nome já diz, ele é o sabedor de tudo, isso dava uma postura de arrogância, ou de conhecimento acima do normal e um poder também. Dificultava muito isso no trabalho.
Na qualidade total, o líder ele passou a ser um componente da equipe, um facilitador. Né? Então, essa mudança é muito grande. No Estaleiro Só, na década de 79, 78 precisamente, veio contratar a empresa Escavagino, que era a maior empresa, o maior estaleiro do Brasil, e era japonês, a uma consultoria para fazer uma mudança no sistema da organização, organograma da empresa, das funções, analisar a estrutura organizacional da empresa. E a gente percebeu claramente, já começou assim, não tinha mais mestres, eram supervisores, tinha um gerente, tinha a diretoria, né, tinha os gerentes, os supervisores, os encarregados, aí vinha um grupo de operários. Né? Então, já com esse modelo de participação, de conviver com as pessoas, de resolver problemas juntos, de criar, de reconhecer, de viver, conhecer mais as pessoas e os problemas que a empresa tem, para poder relaxar. E toda manhã, foi uma coisa que me chamou muita atenção, todas as equipes, todos encarregados com seu grupo de operários, se reuniam de manhã cedo, logo no início do expediente, e faziam uma troca ali, conversavam entre si, trocavam ideias sobre o planejamento do dia, o que eles tinham que fazer, a função de cada um, e falavam sobre segurança também. É o que nós chamamos de DDS. Não tinha esse nome. Era uma reunião de planejamento diário. Então, essa mudança é muito grande para as bases daquela época, imagina para hoje. Tem muitas empresas que trabalham, assim, o cara bateu, vai o cara do seu lado. Não, eles se reúnem. Nessas áreas de manutenção de Petrobras, Braskem, terminais, químicos, terminais, esses grandes terminais de petróleo, de gás, as pessoas que trabalham ali, fazendo manutenção, já é na base deles começar assim, uma área de alto risco, o navio é uma área de alto risco, e deve ter essa conversa diária para início de trabalho. Então, só para mostrar para vocês como o líder começou a ser moldado de uma maneira diferente já naquela época. E eu vivi aquele momento e achei aquilo extraordinário, essa vivência entre as pessoas, né, e tentar melhorar em todos os sentidos. Entendendo os 5 pilares, tá? Agora eu vou fazer O primeiro pilar é o autoconhecimento. O líder tem que se autoconhecer se ele quiser melhorar. Ele tem hábitos, ele tem cultura diferente, ele tem a influência do pai, dos pais, dos avós, dos colegas de infância, dos professores. Ele tem porque ele adquiriu. Mas ele tem que se autoconhecer. Mais adiante a gente vai ter mais algumas ferramentas para a gente saber como se autoconhecer. Então, o primeiro pilar está ligado a isso aí. Quando você se autoconhece, você conhece seus pontos fortes e seus pontos fracos. Isso então já dá uma direção que você deve tomar na sua vida, na sua função, para ir melhorando. Né? Então, autoconhecimento é diário. Você está sempre ouvindo, participando, né? E coordenando ou sendo coordenado. Nós temos que ver que o líder tem chefe também. Né? Quando a gente fala em liderança, nós estamos falando do próprio marinheiro que está lá, do tripulante, porque ele tem funções ali de liderança, de organização do trabalho, de cuidar da segurança, cuidar dos colegas, né? Porque a segurança é coletiva. Não, eu trabalho só para mim. Não é verdade. Ele trabalha para todos que estão ali, ele está observando, Ontem nós tivemos uma palestra aqui muito boa sobre percepção do risco e vimos o quanto é importante esse trabalho coletivo de observar, né, o colega trabalhando e perceber que tem risco ali e interferir. Portanto, liderança, ela tem os seus líderes que estão comandando pessoas, mas também temos os líderes que são individuais, que coordenam o trabalho, o serviço em comum acordo com várias pessoas dentro daquela área, dentro daquela função. Não estava aparecendo ali, não.
autoconfiança, a confiança. O outro pilar é a confiança. Imagina o que seria a confiança, né? Confiar nas pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: eu mudei muito de empresa. Eu dei um exemplo de quantas empresas, não tantas assim, mas sempre que eu entrava era com cargo de liderança, de chefia. Como é que você faz? Os caras têm que confiar em mim, porque eu cheguei já como líder? Não é verdade. Você tem que conquistar a confiança de cada um. Né? E manter essa confiança, porque a confiança, como diz aqui, ó, é um algodão entre os cristais. Uma simples palavra, um gesto, você perde a confiança. E conquistar essa confiança é muito difícil. Reconquistar. Então, o líder tem que ter isso no seu dia a dia, a todo momento. Ele tem que ser confiante. Vou pedir para vocês um exemplo de uma coisa que você perde a confiança em qualquer pessoa. Um só. Talvez seja definitivo. Vocês podem falar, pode dizer. Se o pessoal que está online ele pode imaginar qual seria a atitude de um líder que ele perde a confiança do seu subordinado. Mentira. Então, uma pessoa perde outra. Né? Mentira. Perfeito, mentira. Né? Gritar com o subordinado. Gritar com o subordinado. Gritar com o subordinado, ele se sente oprimido, né? Se sente não é respeitado. Então, mentir é terrível. Por que mentir? Talvez uma insegurança, mas se você mentiu e ele percebeu, vai lá e peça desculpa. O líder tem que ser humilde para isso aí. Qual é a diferença? Ele ganha mais confiança quando eles reconhecem e pedem desculpa. Uma vez eu estava em casa do meu filho e ia levar ele não era nem na faculdade, estava no segundo grau. Ele era um adolescente, acho que uns 13, 14 anos. E nós estávamos naquela pressa de sair e a nossa empregada me falou alguma coisa. E eu, ali naquela pressa, não foi muito cordial, foi até meio grosseiro com ela. Eu não percebi. Mas quando nós saímos no corredor, meu filho, pai, vai lá pedir desculpa para ela, qual que tu fez? Eu disse, mas o que eu fiz? Foi grosseiro, ela perguntou que não respondeu, e ainda disse alguma coisa ali que ela, vai lá. Meu filho, 14 anos. Fui lá e pedi desculpa para ela e dei um abraço. Então, isso é humildade, é aprendizado. Esse aprendizado, o meu filho e eu tivemos naquele momento. Por que ser grosseiro com as pessoas? Mas a pressa, o estresse, às vezes causa isso aí. Então, essa observação de confiar, de criar, auto se conhecer e prezar pela confiança é muito importante. O outro pilar é hábitos. Hábitos, ele realmente, o que diz ali? O ditado que diz, o hábito faz o monge, nos dá uma noção da importância dos hábitos na nossa sobrevivência e para o funcionamento do nosso cérebro. O hábito, ele foi criado no ser humano, na genética do ser humano, para economizar energia. Por exemplo, quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, é um estresse danado, cai, se rala, né? Muitas vezes a pessoa fica com medo, nunca mais anda de bicicleta. Mas na hora que ele se equilibrou e começou a pedalar, vira um hábito que ele anda de bicicleta sem pensar no que está fazendo, você está pedalando. A dirigir é a mesma coisa, é um hábito. Quando você aprende a dirige normal, o cérebro reduz, gasta pouquíssima energia para aquilo ali. E esse hábito, se a gente observar dos líderes, todos eles, aqui eu não vou conseguir passar, porque esse curso, no geral, ele tem 12 horas, mas eu pego líderes principais do mundo inteiro, inclusive do Brasil, e mostro os seus hábitos. Mostro os 5 pilares de cada um. Como é que ele tem autoconfiança, né, o autoconhecimento, a confiança, hábitos, atitudes e comportamentos, como é que ele se comporta nesse mundo corporativo e como é que eles transmitem esse exemplo. A gente vê perfeitamente os hábitos que eles têm, hábitos saudáveis, né? Mas mais adiante a gente vai
ver como é que eles interferem e como é que a gente pode trabalhar. Não entro muito em detalhe porque nós temos uma palestra aqui de 2 horas, tá bem? Atitudes. E a atitude, podemos dizer que é o hábito do pensamento. É muito interessante que a atitude, ela pode ser visível ou invisível. Ela pode ser percebida ou não percebida. Mas ela interfere no meio. Por exemplo, quando você entra num ônibus lotado, todo mundo está sentado e entra uma pessoa idosa, uma senhora com uma criança no colo, e às vezes ela vem caminhando, todo mundo sentado ali, e ninguém se levanta. Mas, de repente, alguém se levanta, às vezes até mais velho do que ela, levanta e dá o lugar. Nesse momento, essa atitude que ele está fazendo de coração ali, fazendo aquela bondade, não seria bem uma bondade, era quase que uma obrigação, mas ele fez, e todo aquele pessoal que está em volta tem uma sensação de respeito e admiração para aquela pessoa. Internamente diz, puxa, como ele é educado. Ele não pergunta por que eu não fiz, mas ele fica gratificado que alguém fez. E a pessoa que recebeu isso aí fica muito. Então, é invisível, você nem olha para as pessoas, não precisa olhar para ela para ver o estado de satisfação que ela tem. Com relação a essa atitude de dar lugar à pessoa. No trânsito a gente vê muito aí, as crianças atravessando uma faixa, os pais não param, mas quando alguém para, as crianças às vezes fazem assim, obrigado, muito obrigado. E o pessoal que está na parada de ônibus, está em volta ali, sente aquele um sorrisinho de satisfação porque alguém foi educado com aquelas crianças. Então isso é atitude. Aí você imagina um líder numa área de trabalho, como é que ele deve entender a atitude? Quais são as atitudes dele com relação aos seus subordinados? Viu o quanto é importante ser educado, responsável, ser uma pessoa, gentil, ser uma pessoa agradável, respeitador, ouvir, tudo são atitudes importantes. Saber ouvir, saber agradecer, valorizar as pessoas, respeitar. Então, quanto é importante a atitude. E habilidades comportamentais. Relacionamento de qualidade, inteligência é um bom manto de proteção para o líder caminhar entre seus pares, superiores, liderados, com confiança, respeito e admiração. Hábitos comportamentais, habilidades comportamentais tem muito a ver com conhecer as pessoas. Por exemplo, qual é a coisa mais importante para o ser humano? Ser reconhecido. Mas tem uma coisa que eles sabem, é chamar pelo nome. Você gosta de ouvir o seu nome? Todo mundo gosta. Então, a gente vê que alguns hábitos comportamentais do líder interferem muito no dia a dia dele. Então, estou dando aqui os fundamentos dos 5 pilares e dando algum exemplo. Estratégia dos 5 pilares, tá? Então, qual é a estratégia dos 5 pilares da liderança? A estratégia dos 5 pilares da liderança é formar líderes com sabedoria para conduzir com habilidade, disciplina, humildade e respeito a seus liderados, influenciando-os de forma positiva e ética, para contribuírem voluntariamente e com entusiasmo para alcançar os objetivos da equipe e da organização. Então, veja bem o quanto é importante esses 5 pilares para a gente chegar a isso aí. Então, as pessoas só fazem aquilo que elas querem fazer. Ela pode até ser obrigada e ela faz. Mas fazer com prazer, fazer com gosto,
aí ele vai implementar melhoria, ele vai dar ideia, ele vai ser elogiado. Isso é o papel do líder. Então todos nós queremos isso aí, né? Um ambiente que a gente possa conduzir com disciplina, humildade, respeito, né? De forma positiva e ética, né? Influenciar de forma positiva e ética, né? Para as pessoas contribuírem voluntariamente, sem obrigação. Mas hoje, por exemplo, nesse mercado virtual, eu tenho um filho que mora na Dinamarca. Ele é líder de um grupo da empresa Unity, que é o maior fabricante de jogos eletrônicos do mundo. 70% do mercado é dele. Meu filho é lá um dos líderes. A maioria das pessoas estão virtual, a maioria mesmo, talvez uns 80% do trabalho dele é virtual. China, Japão, Estados Unidos, Brasil, tem pessoas trabalhando com ele em várias partes do mundo. E aí, como é que o líder se comporta com esse tratamento aí? Metas, tarefas bem definidas, e eles podem então coordenar, gerar confiança, respeito, né? Para que essas pessoas trabalhem voluntariamente. Ela está longe, ela pode dormir o dia inteiro, dormir uma semana. Não, eles não fazem isso. Eles têm as tarefas e eles cumprem. Agora, o horário que eles cumprem é deles, né? Então, o líder, tu vê a capacidade do líder de coordenar isso aí, ter resultados extraordinários com pessoas distantes, longe, né? Então, vê que a clareza das metas e o respeito pela pessoa. Imagina você destratar uma pessoa que está lá na China, o que ele vai fazer? Ele vai ficar bravo, não vai fazer, né? Então, vê o quanto é importante esses fundamentos que nós estamos escrevendo. Isso que é o objetivo da nossa palestra aqui, simplificando, tá? O módulo 1 seria, então, o autoconhecimento, tá? Introdução ao autoconhecimento. Então, vamos lá. Conhecer a si mesmo é a parte mais importante do aprendizado. Você tem que se conhecer. Você tem alguns hábitos, algumas manias, algumas coisas que vêm da sua cultura. Tem gente, eu sou quase oposto. Tudo bem, mas isso é importante. Quando você deve ter esse pavio oculto? Sempre. Tem momentos não. Então você tem que se conhecer, até se comportar em alguns momentos, que isso aí não vai lhe prejudicar. Então, essa questão de se autoconhecer está muito ligada a isso aí, conhecer seus pontos fortes e pontos fracos, para poder conviver em harmonia. E o líder nem se fala, ele é exemplo. Eu trabalhei muito em campo, né, em produção, né, onde tem muita gente, né, acho que de grupos de 10 a 900 pessoas, 400, 300, 280, né, muitas pessoas. E o líder, ele é observado cada passo, que onde ele anda, ele está sendo observado. O seu jeito, a sua forma de trabalhar, suas atitudes, né? A maneira que ele trata as pessoas, a maneira que ele escuta, ele é observado. Ele pensa que não, mas ele está sendo. E aí que ele deve realmente se autoconhecer para saber como se comportar nisso. Muitas vezes ele tem que ir lá num lugar isolado e respirar, baixar a bola, depois voltar. Ou até ir para casa, se realmente ele entrou num atrito que ele ficou muito desconfortável. Ele tem que se conhecer, tem que fazer um esforço para se autoconhecer. Conhecer a si mesmo é a parte mais importante do aprendizado. Tem um delay aqui, tá? Eu estou passando aqui, vamos ver agora esse filme aqui, esse vídeo. O líder é aquele que sabe o caminho, e porque ele sabe, ele aponta, e porque as pessoas acreditam que ele sabe, o seguem. No entanto, da onde vem a sabedoria do líder? Bem, para que ele exatamente saiba que ele está acreditando naquele caminho que ele está apontando, ele precisa se autoconhecer. Antes de liderar alguém, é preciso desenvolver a autoliderança.
E a autoliderança vem com o autoconhecimento. Como se faz o autoconhecimento? Bem, primeiro com atenção. Sim, preste atenção em você. Depois, a atenção sem julgamento. Não é certo nem errado, não está bom nem mal. É o que você é. Isto é autoconhecimento. A partir desse posicionamento, olhar para si mesmo sem julgamento, você pode começar a fazer perguntas. Sim, olhe-se com curiosidade, queira descobrir exatamente quem você é, quais são suas crenças, quais os seus conceitos, quais os seus preconceitos, para onde você quer ir, quais seus sonhos, quais suas expectativas. Isto é autoconhecimento. E a hora que você sabe sobre você, você tem certeza do caminho. E quando você tem certeza do caminho, as pessoas respeitam você e o seguem com tranquilidade. Esse é o líder. Bem explicadinho, né? Como transformar isso em realidade? Como ser eu mesmo sem eu mesmo nem sei quem sou? Isso você pode pensar. Às vezes, em determinado momento, o que estou fazendo aqui? Eu era tão bem, agora entrei nessa fria, que às vezes uma empresa você entra e não se adapta no início, tudo é desconfortável quando é uma mudança. Né? Mas o líder se autoconhecendo, ele vai perceber, muitas vezes, ele está, o que eu sou? Ele é autêntico, ele tem uma personalidade, ele só tem que para ele incluir, para ele entrar numa empresa nova, num local novo, que ele vai, sempre é uma palestra, uma igreja, um lugar que ele nunca entrou, ele se sente desconfortável, mas pelo autoconhecimento dele, ele vai se moldando ali para entender, ganhar a confiança das pessoas, o respeito, então ele vai voltar àquele estado normal. Ele precisa se adaptar àquele. Vamos dizer, ele vai num lugar que tem pessoas que não são do mesmo, não digo nível, mas do mesmo ética dele. Mas você se adaptar àquele, com eles se autoconhecendo, ele sabe como se posicionar em qualquer lugar. Então você tem que fazer sempre esse jeito aí. Tomando como referência a família, nossos pais, professores, amigos, né, heróis das histórias em quadrinhos, dos filmes, e mesmo a convivência na comunidade, e quais as situações que vivemos, né, durante a vida que podemos edificar a nossa personalidade. Então, tudo isso influencia na nossa personalidade. A convivência com amigos, a escola, nossos pais, nossos avós, né, na adolescência, isso vai formando uma personalidade que muitas vezes você tem que ir aperfeiçoá-lo, né, para ser um líder, que eu chamaria de líder extraordinário. Então, essa mudança, essa análise interna, você muitas vezes tem que rever o que aconteceu na nossa vida, na infância, na adolescência, para a gente poder entender que muitas coisas vêm dos nossos pais, dos nossos avós, hábitos que nós adquirimos lá atrás, que às vezes pode prejudicar e às vezes até prejudica na vida que a gente está levando como líder. Como nos autoconhecer? Quando refletimos sobre nossos atos, hábitos e atitudes. Nós já vimos aqui que o hábito influencia bastante e a atitude é muito importante. Né? Quando fazemos a pergunta certa e buscamos respostas. Quando entendemos o mundo como uma coleção de sistemas. Costumo dizer que uma empresa é como se uma teia de aranha, uma grande teia de aranha. O líder e as pessoas têm que conhecer esse sistema. Porque quando a gente toca em qualquer ponto ali, ele vibra em todas as direções. Né? Por exemplo, vocês têm um grupo de pessoas que fazem a limpeza na empresa. Se essa pessoa faltar ou por algum motivo não está ali, vai refletir em tudo. Não são os profissionais, não, todos eles. O cafezinho que não veio, que
faltou, esqueceram, sei lá, o que aconteceu, vibra em todas as menores coisas, vibra nesse sistema. Por isso que a gente tem que entender o mundo como um sistema. Não, eu sou aqui, sou eu faço isso. Não, você faz, influencia. Na família não se fala. Não. Na empresa onde você trabalha, tudo é um grande sistema. Então você tem que entender esse todo para ver quais as suas atitudes está tomando no momento, das ações que você está fazendo, que vai influenciar nesse todo. Então isso é autoconhecimento também, né? Quais as suas habilidades e padrões de comportamento que o levam a ser reconhecido como um bom líder? Você e outros, né? Como é que aquela pessoa, eu tive um líder, como é que ele era? O que eu admirava nele? O que ele fazia que eu me sentia bem e todos gostavam de estar entre alguém? Como eu devo fazer nessa situação? O que eu preciso ser para ser um bom líder? Tem que começar a entender, perguntar também. Né? Para poder você, então, entender o meio e se modificar para melhor. Né? Isso é muito importante. Se autoconhecer inclui. Não está dando para ler aí? Não, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Uma constante análise de atos, hábitos e atitudes. Aumento da habilidade de comunicação para construir um relacionamento mais saudáveis. Amplo conhecimento das atividades operacionais, domínio da nossa rotina de trabalho em todas as suas variáveis. Não tem dúvida nenhuma que o líder tem que conhecer a empresa como um todo, entender esse sistema. Ele tem que entender. Ele tem que se comunicar bem. A comunicação do século XXI, eu até anotei aqui, qual é a comunicação? 70% do problema nas empresas é comunicação. Eu chamo até de gargalo. O maior gargalo das empresas é a comunicação. Inclusive, nesse curso nós temos uma atividade, ela não é o telefone sem fio, mas é uma atividade que mostra exatamente como uma informação se modifica ao longo de 3, 4, 7 pessoas. De 1 a 7, ela muda totalmente. Aqui entra as fofocas, aqui é uma forma de comunicação. Ruim, mas é. Então o líder tem que ter um cuidado muito grande com relação a essa forma. Mas veja bem aqui. A comunicação do século XXI, ela inclui altruísmo, respeito, confiança, compreensão e gratidão. Então veja bem o quanto é importante a comunicação. E a comunicação verbal e não verbal. Às vezes a gente está numa fábrica e vê ali o líder falando com alguém. Então o líder está fazendo assim. Isso aí. O que os outros pensam? Ah, levou uma mijada, né? Coitado do cara lá. E aí se espalha, de repente se cria uma história ali. Então até isso o líder tem que ter cuidado. Né? Eu já trabalhei numa empresa que eu cheguei recém, na primeira semana, uma área de forjaria, e eles sabiam que eu vinha de uma área de caldeiraria, vinha de estaleiros, né? E a forjaria era uma parte principal dessa empresa. Trabalhando para a Petrobras, equipamentos com muita responsabilidade, forjado a frio, forjado a quente, mas livre. É uma tecnologia que poucas pessoas dominam. Talvez a mais antiga do mundo, mas poucas pessoas têm. Claro, quando eu cheguei lá, tive o status de engenheiro, então há um receio, tudo é novo ali. Mas logo eles sabiam que não eu vim, não sei como eles sabem, mas o RH, de repente alguém pergunta, como é que o Garcia ele vem lá de estaleiro. Pai, não entende nada de forjaria, com certeza, e não entenderia mesmo. A gente tem aula na universidade, mas não chega a se aprofundar. E é engraçado que cheguei lá, fui visitar a forjaria, olhando ali, e um deles assim atrás de mim fazia assim, ó, não ia durar muito aí. Um gesto, né? E imagino o que os outros pensaram. Mas não era para mim novidade nenhuma essa recepção. Só que quando eu olhei aquela área ali, eu vi bem, aqui nós temos
centenas de oportunidades de melhorar. E ele começava com a limpeza, a organização, né? Então, aos poucos, nós fomos fazendo essa mudança ali, e eles foram tendo um respeito por mim impressionante, porque eu sabia ouvir. E o líder dali o líder da forjaria, ele tinha um problema que eu acho que vocês vão conhecer muito. Ele, tudo que pedia para ele, dizia: não dá, não dá, não dá. Mas eu sabia que ele era um mestre de Goiás, em termos de conhecimento mesmo daquele ali. Ele sabia fazer, ele tinha ideias para fazer, porque ele era muito inteligente. Mas ele dizia: não dá na delegacia, não dá. Digo: Vânia, tem problema. Vai lá e pensa. Daqui a pouco ele voltar a dizer: tem, vamos fazer assim. Ele queria um reconhecimento, era uma certa. Ele queria ser um afago, entendeu? Bom, isso não teria que entender. Então, é importante isso aí. Essa forjaria realmente virou um modelo, que eu dei muita atenção lá, não dava atenção a toda, mas ali era um foco muito importante. Às vezes precisavam, a gente, só para dar a ideia da questão da comunicação, tá? Aquela comunicação podia derrubar qualquer líder, mas para mim foi até um incentivo, um desafio, né? Vamos lá. Desenvolvendo um propósito. Bem, para você se conhecer, né? Desconhecer o seu propósito de vida é o mesmo que não conhecer a si mesmo. Então, todos nós temos que ter um propósito de vida, um propósito em qualquer lugar que a gente vai. Né? Se eu venho para cá, eu venho para ajudar a empresa, porque ela me ajuda, ela paga um salário. Né? Mas eu tenho outras coisas, eu quero me desenvolver, eu quero crescer, eu quero ter uma base para poder estudar, criar meus filhos bem, dar educação para eles. Então, para isso, eu tenho o meu propósito. E o líder vai ter que alinhar esse propósito das pessoas com o propósito da empresa. Né? Então, aqui tem uma forma de conhecer seu propósito de vida, é mesmo que se você não conhece o propósito de vida, você não conhece a si mesmo. Tá? O propósito é a razão da nossa existência. A força interior e a sua motivação para conseguir esta jornada pessoal, profissional e espiritual. Um ser humano sem propósito é um ser humano sem um sentido para viver. Então você deve começar a pensar nisso aí. Todos nós temos propósito. Talvez não seja muito claro para a gente ainda. Mas observe isso aí. Isso pode dar um rumo para a vida de vocês. É uma vida de tranquilidade, de satisfação, de prazer, né? Independente do salário que você ganha, ou da vida que você tem, da dificuldade que tem. Você sabe o seu propósito, você fica mais tranquilo para enfrentar as adversidades da vida. As pessoas conscientes de seu propósito sabem ir bem fundo dentro da própria alma e conversar consigo mesmo. O propósito não é inventado, ele é descoberto. Vou inventar um propósito para mim. Não, ele é descoberto. Ele, no momento que você está pensando, analisando, você vê uma direção que você vai tomar esse propósito. Nosso propósito é a nossa missão pessoal. O propósito de uma empresa é um fator essencial para comprometer os colaboradores. Todas as empresas, você vê que ela tem a missão, a visão, as políticas. Aquilo ali é um direcionamento. É o propósito da empresa. Vocês podem ler, nas auditorias vocês são questionados, se vocês conhecem as políticas da empresa, a missão, a visão, porque ali está escrito ali um propósito que a empresa tem. Se o propósito fosse assim, daqui a 2 anos nós vamos abandonar a parte de navegação e vamos entrar no mercado financeiro. O que vocês iam pensar? O propósito da empresa não tem nada a ver comigo, eu vim para uma área de construção, tenho experiência da área de navegação, e aí o propósito
tem nada a ver comigo. Então, por isso que elas são escritas, divulgadas e são questionadas pelas auditorias de diversos níveis, de diversos órgãos, se aqueles funcionários estão alinhados àquele propósito. Se eles cumprem o que está escrito ali, se eles conhecem, se eles sabem o que significa aquilo ali. Então, para nós também vale a mesma coisa. Você, como líder, consegue harmonizar o propósito da empresa com o propósito individual de cada colaborador? Isso é o papel do líder, entender as pessoas, conhecer mais, para ver quais são as suas aspirações. Às vezes ele está ali, ele quer que os filhos dele tenham um bom colégio, tenham um bom estudo. Né? O simples fato do líder conhecer aquilo ali pode ligar aquele desejo dele no propósito da empresa. Ele tem que melhorar, ele tem que crescer, ele tem que ganhar um melhor salário. Para isso ele pode facilitar que ele estude, que ele faça, que ele entre num grupo que possa aprender, se desenvolver. Então o líder, conhecendo as pessoas, pode mexer nos seus tabuleiros para que aquele propósito seja melhorado, seja encaminhado, ou seja, ligar com o propósito da empresa. É o papel do líder, isso aí. E qual é o seu propósito? Aqui tem uma ferramenta, é bem simples, eu coloquei no lugar ali. No curso ele é bem mais abrangente, o pessoal participa para desenvolver do propósito dele e ele dá um check-up no propósito da empresa. Né? E é interessante que o propósito da empresa, feito por vários grupos, 5, 6 grupos diferentes, escrevendo ali o propósito da empresa, consegue chegar praticamente num consenso do que está escrito e do que a empresa. Porque esse propósito é do investidor, do dono da empresa. Independente da cultura da empresa, às vezes a empresa muda de dono, mas a cultura permanece. E ela está escrito ali. E os que adquiriram respeitam aquilo ali, porque sabem que aquilo ali é muito, muito forte. Né? Então eles escrevem aqueles grupos, usando essa ferramenta que eu passei aqui, eles vão escrevendo e no final faz um resumo. A gente vê que tem muita coerência entre esses grupos. Então vamos lá. Passa rápido aqui só para vocês conhecerem essa ferramenta. Primeira pergunta, são 5 perguntas. A primeira pergunta: quem é você? Eu vou colocar aqui, eu tá para um exemplo. Sou o Antônio Garcia dos Santos Filho. O que você faz? Vamos ver o que eu faço. Usando a minha experiência, vocês já viram a experiência que eu tenho, eu quero desenvolver as habilidades técnicas e comportamentais do meu semelhante. Para isso eu virei consultor. Para quem você faz isso? Quem que vai querer conversar com o Garcia ou contratar a empresa dele? Para ajudar as pessoas empreendedoras, líderes e jovens. Com todos eles eu tenho acesso. Meus filhos, por exemplo, desde pequeno, a gente conversa sobre liderança, sobre comportamento. Né? E hoje eles são mais coach mesmo do que eu deles, né? Porque eles já estão num nível, né? Um mora na Suécia, outro mora na Dinamarca, com outros ambientes, a gente troca muito ideia. Quando eles têm dificuldade, eles ligam para mim, e quando eu tenho a minha, eu converso com ele. E a gente vai ter uma boa ideia do mundo, né? Como é que ele se desenvolve em vários níveis. Né? Então isso é importante. Então, empreendedor e líder de jovens. Do que essas pessoas precisam ou necessitam que as fazem virem até você? Eu imaginei que fosse isso. Eles estão buscando conhecimento para desenvolver um ambiente saudável, harmonioso, inovador e de alta produtividade em suas empresas. É isso que o líder quer? Não tem dúvida nenhuma. A gente quer um ambiente harmonioso, que a gente possa desenvolver, sentir a vontade. Quando a gente for para casa, vai feliz e vai conversar com os filhos, contar o que aconteceu. Eu sempre contei a meus filhos e a minha esposa o que acontecia nas empresas.
É claro que aquela parte ruim a gente está mais excluída, mas a parte boa, eu imagino que todos nós, todos vocês, se sentem bem de chegar e falar, olha, meu chefe passou por mim e me elogiou. Fiz um trabalho lá de equipe excelente, vão até divulgar. Participei de uma palestra e o pessoal ficou muito feliz, eu participei e eles me elogiaram. Então, não vou observar isso. Entendeu? Então, esse ambiente é um ambiente saudável de conhecimento, né? Um ambiente harmonioso, inovador, que se cria as coisas novas, melhora o que está se fazendo, se tem conhecimento, recebemos conhecimento, e a produtividade é boa, tanto é que a empresa está sobrevivendo, está crescendo. Então, isso, eu imaginei que as pessoas precisavam para isso, eu me direcionei para isso aí. Vamos lá. A quinta pergunta. Qual o benefício que elas recebem com aquilo que você oferece a elas? Por que elas precisam daquilo que você tem? A última pergunta. Crescer como ser humano no ambiente social das organizações, porque possa ajudá-los a ser mais produtivo e alcançar resultados excelentes. Eu, de vez em quando, encontro com pessoas que trabalharam comigo. São grandes empresários. E às vezes na conversa a gente vai se lembrando das coisas que aconteceram ou da atividade que está fazendo. E eu percebo claramente que coisas que eles estão falando era o que a gente fazia. E é interessante que muitas vezes eles puxam para o lado dele, e está certo. Né? Eles se desenvolveram, participaram. Por exemplo, teve um que falou para você, saudade daquela época. O senhor só vivia na área, mas era um gerente de campo mesmo. Claro que tem a parte burocrática. O maior problema que eu tinha não era nem tanto com o subordinado, era com o chefe, a cobrança, né? As crises que vêm. O líder às vezes tem mais dificuldade em cima que embaixo. Em cima ele vem recebendo pressão de quanto é ele. Agora ele tem que receber isso no peito, a bala de canhão, e passar redondo para a sua equipe, que ela vai resolver. Por que eu vou estressá-los? Né? Então isso está dentro dessa parte de alcançar resultados excelentes. Você tem esses conhecimentos de como se lidar em qualquer ambiente, né, de trabalho. Bem, aí o que a gente faz? Essas perguntas têm a resposta. Aí a gente tira as perguntas e deixa só as respostas. Essa técnica vai ficar aí para você. Daí ficou um texto assim meio confuso, né? Porque ali estão só a resposta. Usando a minha experiência, quero desenvolver as habilidades técnicas e comportamentais de meus semelhantes para ajudar pessoas, empreendedores, líderes e jovens. Eles estão buscando conhecimento para desenvolver um ambiente saudável, harmonioso e inovador de alta produtividade na sua empresa. Crescer como ser humano no ambiente social e das organizações, porque possa ajudá-la a ser mais produtivos e alcançar resultados de excelência. Bem, aí depois de escrever isso aí, a gente faz um resumo do que está aí para ficar uma frase que seja entendível, já que as respostas são em etapas. Né? Então ficou assim, ó. Forma um texto que faça sentido com as frases. O pessoal que trabalhou aqui com qualidade, seja lá a ISO 9001, a 14001, a 45001, e o ISM, o ISPS, todos eles têm que escrever a política para isso. E a gente faz exatamente isso aí. Senta aqui os diretores da empresa, os principais gerentes, e a gente vai vendo, vai colocando palavras que eles têm dentro do coração deles. Né? A gente pega aquele monte de palavras, depois a gente vai tirando ali, né, junto com eles. Ó, essa aqui não está legal. Depois aquilo a gente faz uma frase. Depois eles corrigem. E fica exatamente a política da empresa. É mais ou menos isso que nós fizemos. Vamos ver como é que vai ficar esse resumo aqui. Propósito do Antônio Garcia para os seus clientes, né? Desenvolver habilidades comportamentais, confiança, hábitos, atitude das pessoas empreendedoras, líderes e jovens para exercer suas atividades no ambiente de trabalho
saudável, harmonioso, inovador e de alta produtividade, através de esforço inteligente para alcançar resultados de alto nível de excelência. Caramba, apareceu um esforço inteligente. O que é esforço inteligente? Experimentação, conhecimento observacionais, observar os ambientes, os locais, e tecnologia. Esforço inteligente hoje é isso. Experimentação. Tolerar o erro, a gente aprende com os erros. Hoje, esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, se você disser que você não pode errar, ele cai fora, porque ele está acostumado a fazer isso. Os jovens, eles vão perdendo, até que ele vence. E no trabalho hoje é a experimentação. Se ele receber um procedimento, ele vai executar, mas ele vai experimentar, ele vai querer melhorar aquilo ali e vai errar. E o líder tem que estar preparado para esse ambiente, a gente chama de experimentação, que é o ambiente atual. E atividade observacional é observar o ambiente. Nós falamos aqui, né? Em todo momento você está observando e está aprendendo, se desenvolvendo com as pessoas aqui. Então vamos lá. Então, o propósito definido é você e o que você quer na vida. Confiança é o segundo pilar. Aqui tem uma palavra de Augusto Cury. A confiança é um edifício difícil de ser construído e fácil de ser demolido e muito difícil de ser reconstruído. Vocês concordam? A confiança, quando você perde, é complicado. Então, o líder, se ele cometeu alguma gafe ali, ele imediatamente pede desculpa, seja humilde, porque a confiança no seu subordinado é fundamental, do seu líder, do seu chefe, dos seus pares. Né? Não é só no subordinado, com todos em volta, na família, na escola, na universidade, na igreja. Isso é ser uma pessoa confiável. Eu acho que não passa aqui, está aí. Eu tenho um delay aqui. A confiança é um edifício difícil de ser construído, fácil de ser demolido e muito difícil de ser reconstruído. Então, isso não vai para todo mundo, né? A confiança é moldada por atitudes, comportamentos e opiniões sobre assuntos diversos. Nós vivemos um momento de polarização imenso e é um fenômeno mundial. Então, às vezes, sua opinião é o suficiente para você criar um problema na família, com os amigos. A sua opinião. Então, o líder tem que ter esse cuidado também. Né? De ter opinião, parabéns. É moldado por atitudes, comportamentos, opiniões sobre assuntos diversos. Então, esse cuidado é fundamental, porque a confiança está moldada nessas atitudes aí. Para existir confiança é necessária honestidade, desenvolver relacionamentos, demonstrando alguns valores, integridade, alto grau de afinidade, atitudes e propósito. E como eu falei para você, ela tem que ser conquistada, não imposta. Tem que conquistar a confiança, né? Aqui eu dou uma passada sobre os 5 ondas da confiança. Isso é do livro do Stephen Covey sobre confiança. É um dos livros inéditos, né? Nunca ninguém tem escrito um livro sobre confiança que ele escreveu. E ali ele fala sobre as 5 ondas da confiança, e nesse curso a gente dá uma detalhada em todos esses aspectos, né? Para você entender bem que é um livro que pelo menos as 20 primeiras páginas são de líderes mundiais escrevendo sobre a importância desse livro. Ver o quanto ele impactou o mundo com relação a essa palavra confiança. Né? Para confiar ou ter confiança no outro, antes você desenvolve a confiança em si mesmo.
tem dúvida nenhuma. Né? Você encarar um problema, encarar uma tarefa, tem que confiar em si mesmo. Né? Então, isso é uma característica que você vai desenvolver. Né? Você vê, ser desafiado e você pode. Mas se você conhece a si mesmo, você tem autoconfiança, você vai encarar. Né? Ou não, porque depende da tarefa. Ela pode ser uma tarefa impossível, que você só vai. Mas essa autoconfiança é o que faz você se posicionar em qualquer situação. Autoconfiança é um estado de espírito onde o líder se sente confortável em meio a desafios diários. Quando ele tem autoconfiança, ele transita em todos os ambientes e se sente bem. Ele tem sua opinião formada, ele escuta e toma decisão porque ele confia nele. Então, para ele gerar confiança, ele tem que desenvolver essa autoconfiança. Aí os desafios diários são mais fáceis de encarar. Como desenvolver a autoconfiança? Bem, eu comparei aqui com uma árvore. As raízes são o caráter do líder. O tronco são as atitudes. Os galhos são as competências técnicas, comportamentais. Né? A competência vem, não tem ninguém da RH que ela tem. O RH tem ali a matriz de competência, né? Que ela está baseada em treinamentos, experiência, né? Grau de escolaridade, né? E depois outros cursos necessários que você desenvolve ao longo do tempo. Né? Mas você pode não ter nada disso e ser uma pessoa extraordinária naquilo que faz. Tá? Então isso também é competência. E as folhas seria, então, a autoconfiança. Então eu vou voltar aqui só para a gente ver. Raiz é o caráter do líder, o tronco atitudes, o galho são as competências e as folhas são a autoconfiança. Então, o líder tem que pensar dessa forma, deve conhecer essa estrutura, se autoconhecer, para gerar essa questão da confiança. O líder autoconfiante, ele se sente soberano e pode transitar em todos os níveis, em todos os ambientes. Nós já tínhamos falado sobre isso aí. É o terceiro pilar desse curso. Essa palestra, então, dando só uma... Então, o que diz ali? Ó? O bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor e não o pior. Então, o bom humor é isso aí. Então, você tem... É um hábito. O bom humor é um hábito. Então, se é um hábito, ele pode ser desenvolvido. Nesse curso, a gente tem várias técnicas que você pode usar para mudar um hábito, que não é fácil. É só ver o hábito de fumar. Eu fumei durante dos 18 aos 28 anos. Prometi mais de 1000 vezes que ia parar. Não conseguia. Mas um fato me levou a mudar, a trocar o hábito. A gente vai ver que tem um gatilho, tem uma recompensa, depois tem uma deixa ali. Então, o que aconteceu? Minha esposa ficou grávida e eu pensei, bem, eu não vou querer poluir esse ambiente do meu filho. E ali uma força extraordinária acabou com o nosso filho. Agora, será que o meu filho reconhece isso? Claro que reconhece, mas ele não tem um hábito. Se ele vê esse curso aqui, vê a dificuldade, tem um livro, né? O Poder do Hábito, que é impressionante. E contamos história nesse curso sobre essa questão do hábito, como é que ele se desenvolve. Né? Então, você pode mudar o hábito. Para isso tem que ter um esforço muito grande. Até porque fumar tem uma recompensa, você se sente bem, né? Se sente relaxado.
E isso aí é o que faz ele permanecer. A maioria de nós almeja mudanças e identificamos claramente as razões por que queremos. Aí a pergunta é: e por que não fazemos? Por que não mudamos? Né? O modo de percepção da gente, né, ele repetir sistematicamente esse comportamento, o resultado vão ser os mesmos. Né? Tem exemplo da dieta, exercício físico, né? Muitas coisas que a gente quer fazer, mas fica repetindo, os anos vão passando e a gente não consegue. Isso está muito ligado ao hábito, aos hábitos. Por isso que ele é importante para a gente. Quem desenvolve hábito de sucesso faz sucesso com hábito. Napoleão Hill. Quem não conhece, tem algumas dezenas de livros do Napoleão Hill, escritos lá no início da década de 30, e hoje eles são tão atuais como se fosse naquela época. Né? Porque tem ensinamentos muito importantes. Os hábitos foram desenvolvidos para que o cérebro gaste o mínimo de energia possível. Por isso, fazemos no modo automático. Dirigir, andar de bicicleta e outras coisas. Fumar também é automático. Eu fumava, eu abria, acendia, tomava um cafezinho. Tinha uns gatilhos que chamavam. E era interessante, porque você estava preocupado, fumava. Estava triste, fumava. Estava alegre, fumava. Então, tinha um roteiro ali que você não conseguia se livrar. Né? Porque você fazia no modo automático. Vamos fazer um exercício aqui, por exemplo, para a gente ver como é o hábito. A gente normalmente cruza o braço assim, a mão direita em cima do... Agora, nós vamos inverter isso aqui. Façam isso. Não deu. É melhor do outro jeito. É mais confortável assim, né? É difícil, você tem que... Como é que eu faço? Ó, tem que ser igualzinho aqui, ó, assim. Ó, voltou para o que era antes, entendeu? Isso é um hábito. Né? É interessante esse exercício para a gente entender. Cruza o braço, inverto o cruzamento dos braços, a gente vê que é difícil. Esse aqui também. Todos vocês rezam, né? Então vamos ver lá. Como é que você reza? Tem o dedo aqui, o meu dedo direito está em cima do esquerdo, é isso? Está todo mundo assim? Agora vamos inverter. Vocês ficam confortáveis assim rezando? Não, né? É desconfortável. Né? Aí você vai de novo. Ó, não, mas eu vou inverter. Agora esquecer o golpe. Então, isso é um hábito. Ele é tão enraizado que ele está. Podemos mudar? Pode, tem que exercitar bastante, tem que fazer. Eu queria usar a esquerda, né? Sim, né? É verdade. Porque é difícil usar direito. Porque essa foi a... O líder deve conhecer seus hábitos e ele deve agir para adquirir novos hábitos. O hábito tem esse ciclo aqui, um gatilho, por exemplo, o fumar é um cafezinho, ou está triste ou está alegre. Qualquer coisa é um gatilho, disparou. Aí o que você faz? Você vai lá e entra na rotina, fumar. E o pior, né? Tem uma recompensa, você se sente bem. Aí tem muita gente que diz assim, não vou parar de fumar, eu me sinto bem. E mesmo que faça um mal imenso, ele continua fumando. Né? Então, é uma coisa que acontece. E aí a rotina se repete. É um ciclo, é chamado ciclo do hábito, está nesse livro. E aí o líder ele tem que ver que tem alguns hábitos também que ele tem que mudar, porque ele interfere na convivência dele. Né? Mas os melhores hábitos são os saudáveis, porque ele dá energia, ele dá a condição dele conviver em um ambiente de muito estresse, de muitas decisões. Né? A gente vê que os hábitos, eu não passei para vocês porque é muito longo, os hábitos dos líderes que a gente considera extraordinários, todos eles têm uma rotina saudável de hábitos
que lhe dá energia para ele encarar os trabalhos do dia a dia, tomar decisões, né? Atitudes. Nós temos quanto tempo? Até às 11. Até 10h45, mais ou menos. Para poder fazer o sorteio no final. Vamos tentar abreviar para não ficar muito longo. Mas atitude seria o quarto pilar, tá? Então, podemos manifestar nossas atitudes através de pensamentos, dos sentimentos, do corpo e das palavras. O do pensamento, ele é uma coisa interessante. Por exemplo, Manuel. Não gosto do Manuel. Não gosto do Manuel. O que acontece? Eu preciso dizer para o Manuel que eu não gosto dele. Vamos dizer assim. O Manuel gosta dele. Então ele não precisa dizer que eu gosto do Manuel. Ele percebe quando ele encontra comigo, quando a gente conversa, não é? As outras pessoas não percebem. Ele fica falando mal daquele funcionário, é assim, é assado. Ele não precisa se encontrar com ele para o cara saber que ele não gosta. Se ele não gosta do líder, o que vai acontecer? Tudo vai ser feito pela metade, mal feito, vai ter estresse. Então, ele tem que ter esse cuidado. Se ele está numa atividade de líder, ele tem que gostar de pessoas. Ele tem que gostar de problemas. Um líder sem problema, nessa vida, ele tem que, quando não tem problema, vai procurar, vai resolver, é o papel dele. E gostar de pessoas. Se ele não gostar de pessoas, ele vai ter que procurar um lugar no laboratório, onde ele trabalha sozinho, porque liderança tem que gostar. Gostar de conversar, de ouvir as pessoas, de aprender com as pessoas. Isso é um aprendizado. Tá? E quando ele cria uma barreira, aqui diz, ó, pensamento. Não gosto. Aí eu vou falar com ele, fica aquela conversa assim difícil, né? Ele percebe o seu gesto, a sua maneira de falar com ele. Você não gosta dele. Os sentimentos também. Os sentimentos é aquilo que nós falamos. Alguém parou no sinal e as pessoas atravessaram. E aí as pessoas estão em volta e ficam felizes. Eu tocando no sentimento. O meu sentimento, a minha atitude gerou um sentimento positivo, de felicidade, de ter pessoas boas no mundo ali que tem algumas atitudes que mexem. A gente vê um leve sorriso nas pessoas, né? De satisfação. E o corpo nem se fala. Dei exemplo aqui da pessoa fazer um gesto, né? Assim de desagrado. Está falando com uma pessoa e está falando. E depois ainda sai fazendo assim. O que é isso? Brigando, discutindo. Então, isso tudo é atitudes que se propagam no ambiente e às vezes viram um monte de fofoca. Então, o líder tem que ter esse comportamento dele ser uma pessoa agradável e no ambiente ele tem as atitudes que o pensamento dele, o sentimento, o corpo e as palavras não se falam, né? As palavras não flecha. Depois que você disparar, não tem como retornar. E ela faz um estrago tremendo, né? E às vezes para você consertar é um problema. Toda atitude pode pede uma forma de ação. Pode ser visível ou invisível. Ou seja, ela pode ser percebida ou não pelas outras pessoas. Né? É bem claro isso. Ela é visível ou invisível. A gente vê você fazer uma atitude aqui e as pessoas em volta percebem. Você nem percebeu, mas as outras pessoas percebem. Cria um ambiente ali de admiração e respeito por você. É por isso que ela é importante, uma dos pilares da liderança, a atitude. O dia a dia, momento a momento, ele tem que ter esse cuidado. Porque ele vai se sentir muito bem de as pessoas ser admirável, né? Porque ele está fazendo coisas boas ali. As ações nos trazem vivências e sensações de generosidade e conforto e de bem-estar quando executamos de forma positiva. A gente se sente bem
a pessoa agradecer, passar tranquilo, segura, né? Sem incomodação, fiz isso aí. Né? Então, esse bem-estar a gente sente. Quando agimos de maneira negativa, nos traz desconforto, mal-estar, porém podemos nos trazer um grande aprendizado. O grande aprendizado é o seguinte: muitas vezes você não para realmente. Mas por que você não parou? A criança estava esperando para passar. Você estava no ônibus e a pessoa o idoso chegou ali, o jovem ficava lendo no celular. Ninguém olhava, ninguém dava. E às vezes você também, por cansaço, por alguma coisa, também não fez ali. Você se sente mal. Mas é um aprendizado. Porque a gente se sente mal por não fazer. Aí você vai analisar, você estava com pressa, você estava estressado, você estava cansado, podia estar até bêbado. Não é? Porque quando a gente está nesse estado aqui, não é tudo igual. Aí você nem percebe. Pode até atropelar ainda por cima, com tanta pressa que está. Então, nesse momento, você é um aprendizado. Aí, na próxima vez eu vou prestar mais atenção no entorno ali, para ver se alguém está precisando, para eu poder tomar essa atitude boa, que eu vou me sentir bem e está dentro dos meus princípios, fazer o bem para as pessoas. E às vezes essa oportunidade passa. Você, quando... Tem uma colega minha que eu estava tirando o lixo e caiu um copinho no chão. Uma coisa simples, mas foi uma atitude dela. Ela pegou e ajuntou o copinho e botou no lixo. E muitos não fazem isso aí. Que às vezes, por exemplo, assim, pode ser até uma coisa que corte. Passa por cima e deixa ali. Daqui a pouco vem, passa e se corta. Sim. E aí já se torna uma coisa grave. Mas naquela simplicidade, daquele copinho que ela juntou, já foi uma grande coisa, assim, uma grande atitude, só por ela ter feito aquilo ali. E eu até comentei com ela, de se eu tivesse uma empresa, eu te colocaria como funcionário, não só pela aquele copinho, mas sim pela atitude. Não, a atitude é louvável, seja mais simples, mas é uma atitude que está no coração dela. Assim como ela levantou um copo, ela levantar uma pessoa para lhe ajudar, e isso está dentro dela. E também, se ela tivesse uma coisa de corte ali, ela mesmo já ia juntar ali. Sim. Se ela não tivesse força, ela pediria para o outro ajudar ela a fazer aquilo ali. Foi bem bacana. Por isso que a atitude é muito importante. Nós temos milhares de vidas, um grande aprendizado. Sempre que a gente não conseguir fazer, a gente vai ficar pensando, na próxima vou ter mais atenção para fazer. A atitude é demonstrada pelos sentimentos, pensamentos e intenções. Já vimos isso aí, né? Atitude que podemos demonstrar como líder: coragem, cooperação, generosidade, coerência, diplomacia, perseverança, tolerância. Organização, solidariedade, gratidão, sinceridade, sensatez, inteligência, saúde. Aqui a gente dá um exemplo de como as atitudes aparecem na vida da gente e a gente pode decidir se faz bem ou mal. Aqui, ó. O contexto, né? O local que você está, a atividade que você está fazendo, um evento, uma situação, e as circunstâncias que levam a estar naquele momento ali, que você vai tomar uma atitude ou não. O que acontece? Tudo vem no seu pensamento, né? Está no seu pensamento. Por exemplo, quando os mais antigos aqui, tem pouca gente antiga aqui, não tem gente jovem, né? Mas o pessoal, quando jogava futebol na rua, talvez no interior da jogava na rua, né? Numa praça, e a gente sempre ouviu dos pais da gente o seguinte, ou então a gente vivia aquilo, sempre que passa uma bola na frente de um carro, tem uma criança atrás. Isso está na cabeça de milhares, milhões de pessoas. Está na cabeça. Então, quando ele vê a bola, ele já automaticamente ele para. Ele reduz a velocidade e para. Porque ele sabe que atrás é uma criança. E vem mesmo. Né? Então, isso, ó, o pensamento é a primeira coisa que vem. A pessoa estava ali para atravessar, alguém queria falar comigo então, no meu pensamento, não vou atender,
Então, nesse momento, está no seu pensamento. Aí vem a atitude. Você pode tomar positiva ou negativa. A positiva é o que eu quero fazer. Eu quero fazer uma atitude positiva. Mas alguma coisa está me travando. A pressa, a desatenção, o estresse. Né? Então, vai acontecer isso aí. Aí você toma, a atitude que você tomar, uma é aprendizado e a outra é uma satisfação. E muitas vezes, essa ação que você tomou, que ele deu um exemplo ali da funcionária que pegou o copinho, está no propósito dela, está no coração dela. Ela faz aquilo naturalmente para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Para isso ela tem que estar um pouco atenta. E às vezes ela está mesmo, né, do pensamento dela, fazer isso. Tá? Então seja sempre educado com todos. O meu filho, naquela situação que eu contei para você da empregada, que ele fez o pedido de desculpa lá, ele botou a mão assim, o que tu ganha com isso? Aí eu pergunto, ser mal educado com as pessoas, o que a pessoa ganha com isso? Ela ganha um prêmio para ser mal educado? Ser grosseiro com a pessoa? Né? Então, seja sempre educado com as pessoas. Né? Desenvolva um ambiente de trabalho saudável, não participe nem estimule boatos e fofocas. Como já falamos, 70% dos problemas são as conversas em paralelo e o aumento do problema, né, através das fofocas. Não use palavras ou frases que possam magoar os colegas. Respeite a argumentação e posicionamento dos colegas. Não critique colegas em sua ausência ou desvalorize seu trabalho. Nós temos aqui uma empresa que está dentro dos navios, um grupo de pessoas, a maioria está dentro dos navios, e tem um grupo que está aqui fora, em terra. Como é que eles conversam? Nós já tivemos aqui um problema seríssimo disso aí. Logo que eu assumi a gerência da empresa aqui, era como se fossem duas empresas, uma que está boa trabalhando e outra que está aqui em terra trabalhando. Mas na hora de conversar, era um verdadeiro briga de foice no elevador. Claro que tinha seus problemas, né? Pedir lanche era pelo rádio. Aí tu imagina o cara que escrevendo no lanche, né? Dava muita confusão. Mas nós tínhamos que resolver. E nós trouxemos o Paulo de bordo para a terra. Né? Aí ele ficava indignado, porque o que só falava mal do pessoal de terra, de bordo. Claro, o pessoal de bordo também não devia falar mal. Mas isso aí criou um ambiente onde você... E tem mais, trouxemos as pessoas em uma semana de integração do pessoal de bordo, os comandantes, os imediatos, o chefe de máquina e o segundo chefe de máquina, para cá. Ficava uma semana aqui conhecendo todos os setores, viam o Roberto, o pessoal dele, o Werner, faziam palestra, eles se inteiraram do ambiente aqui. E as coisas mudaram significativamente. Eles se conheceram, eram pessoas igual a eles, tinham o mesmo problema, a mesma dificuldade, né? Mas às vezes não se ajudavam porque não se comunicavam direito. Então, isso é importante, e quando criticar uma pessoa que está ausente, é meio. Né? Não é legal, não é nada positivo isso aí. Seja objetivo e alinhado com a equipe. Cumpra as regras estabelecidas pela empresa. Assuma os erros seus e de sua equipe. O líder é ele não adianta ele passar. Ele estava ali, quem errou foi ele. Tem que defender a equipe. Vamos ver se tem o que falar. Cada vez mais, o comportamento é um ponto fundamental dentro do trabalho. É óbvio que a capacidade técnica não perdeu a importância. Ninguém vai chegar para um profissional e dizer, pode parar de investir na sua formação acadêmica, não se preocupe com as suas experiências profissionais, com a reputação da empresa que você vai agregar o nome dela ao seu currículo. Não é isso. Mas isso
é só um vai ou não vai. Isso é pré-requisito que faz com que você siga adiante ou não. Cada vez mais as empresas investem em averiguar o comportamento do indivíduo, por um simples motivo. Se a sua deficiência, se a sua oportunidade de desenvolvimento, ela está no nível do conhecimento, isso é rápido e barato de prover. Se ela está no nível da atitude, isso é muito complexo. Nem quando a gente reconhece, nem quando a gente quer mudar, é fácil mudar. Por isso que cada vez mais as empresas olham para esse tipo de questão. Ou vocês acham que algum gerente vai gastar muito tempo lidando com uma pessoa que tem fortes problemas de relacionamento com a equipe? Começa a escutar o que os outros dizem a seu respeito. Começa a entender qual é o impacto do seu comportamento dentro do time que você trabalha. E isso vai te ajudar muito no aqui e agora e no futuro. O pessoal do RH sabe bem o que é isso aí, né? Os meus filhos estão lá na Europa, um já mudou, acho que é a terceira empresa que ele mudou. Cada vez que ele muda, ele cresce, está crescendo, né? Mas a forma de recrutamento é impressionante. Redes sociais, família, o estudo, o relacionamento com o ex-chefe, eles pedem três indicações por escrito dos ex-chefes deles, vai dizer. Porque eles não querem investir em comportamento. O comportamento é muito caro e difícil mudar o comportamento das pessoas. Agora, a parte técnica, não. Agora, veja bem, eu falei naquele livro do Napoleão Hill, né? Naquela época existia o rei do aço, Andrew Carnegie, era o rei do aço. Hoje, a fortuna dele talvez seja maior do que todos esses caras que são os maiores ricos do mundo. Ele era assim. E ele pode ver o livro onde ele fala assim, eu quero pessoas que só entendam de aço 15%, ou 85% conhecem pessoas, gostam de trabalhar com pessoas. O que significa isso aí? É que é difícil investir na parte comportamental. Muito difícil, quase impossível. É melhor tirar fora, não entrar na empresa. Porque a parte técnica é mais fácil, é mais barato e até mais rápido de fazer ele entender. Agora, o comportamento. Então, isso está ficando cada vez mais claro, agora é mais exigente ainda. Né? Contratar uma pessoa, jogador de futebol, por que talvez o Luan não foi para a Europa? Porque a vida dele fora do campo era não recomendava nem no time. E foi o melhor da Libertadores nessa época. Então, a mesma coisa eles fazem. Os times da Europa vêm, criam escolinha em tudo quanto é lugar, mas estão filtrando. Se a pessoa tem boa família, estuda, tem bons comportamentos, né? Seja lá pessoal, bom relacionamento, é um ponto para contratar. Agora, se ele tem um mau comportamento, vai criar problemas para ele, para quê? Então, veja bem, isso é muito importante. As habilidades de lidar com as pessoas são características relativas à maneira de agir do profissional. Essas habilidades são responsáveis por 85% do sucesso de um líder, enquanto a habilidade técnica representa 15%. Isso atualmente, na prática, as pessoas já constataram isso e há, deixa eu ver, 20, 70, 90, 100 anos atrás já se falava sobre isso. Não tem ninguém que pode ver. O líder deve investir tempo e dedicação para desenvolver suas habilidades comportamentais. Nós já estamos falando do último item, tá? Que é habilidades comportamentais. Por isso que entrou esse vídeo aí, falando sobre comportamento. Tá? Habilidades comportamentais. Aqui tem deixa eu ver. Pratique a regra de 30 segundos. Essa regra é o seguinte, foi desenvolvida por um autor de livro, tem mais de 80 livros sobre liderança. Ele é um pastor e o pai dele, depois eu lembro o nome dele aqui para falar para vocês. O pai dele era um reitor da universidade.
e ele era estudante. Então, quando eles caminhavam pelo campus, né, na hora do almoço, eles saíam se encontrar com o pai dele, almoçavam juntos e depois davam uma volta no campus ali da universidade. E o pai dele sempre encontrava alguém, o jardineiro, tudo bem, como está a sua família? Né? Começava um pouco, admirava as plantas ali, encontrava o faxineiro, encontrava um outro colega dele, um professor, sempre gentil e fazendo perguntas, né, dando elogio. Olha, eu gostei do seu artigo, muito bom, parabéns. E assim, e esse autor de livros, ele perguntou para o pai dele, você tem essa maneira, o que é isso? Ele disse, não, filho, isso é uma regra de 30 segundos. Nos primeiros 30 segundos que você encontrar uma pessoa, encontra alguma coisa para elogiar. Pergunte sobre eles. Eles gostam de falar sobre eles. Por que nós gostamos de falar sobre nós? Porque nós conhecemos nós mesmos. Nós somos catedráticos que conheceram a gente. A gente pode falar um dia, uma semana sobre a gente. A gente conhece eles, então a gente gosta de falar. Então, ele chamou essa regra de 30 segundos. Então, em qualquer ambiente que você entra, tente ser agradável, ser uma pessoa agradável que possa, né, distribuir gentileza ali, que possam trazer um benefício para o ambiente de trabalho. Que a gente quer que seja harmonioso, né, saudável, né, de alta produtividade. Então, chama-se regra de 30 segundos. As pessoas são interessadas primeiramente nela mesma, não em você. Verdade, já falamos sobre isso aí. As palavras mais importantes para uma pessoa é o nome dela. Tente trocar o nome de uma pessoa para ver a reação que ela tem. Ela se sente desconfortável e ela vai corrigindo. E às vezes a gente tem que pedir desculpa, né? Muito comum trocar marca por marca. Já desse eu mandar Marco, até que o cara disse, olha, não é Marco, é Marcos. Mas desculpa. Não sabe. Mas fiquei desconfortável, tá bom. Uma liderança extraordinária é o resultado das habilidades provenientes do líder. Quando a gente fala em líder extraordinário, nós vimos aqui esses pilares todos, levam uma pessoa a ser um diferencial. Os subordinados e o líder. Assim como o líder que demonstra como característica a humildade. A humildade é muito importante. Né? O líder precisa estar atento aos talentos de cada indivíduo. Tem que observar. Tem pessoas extraordinárias que trabalham com a gente e a gente não percebe. Eu costumo dizer para meus encarregados, supervisores encarregados, que conhecesse mais as pessoas que trabalhavam comigo. O que eles fazem fora? Quem é a família dele? Quem é o pai? Quem é a esposa? Quantos filhos ele tem? Com isso ele entenderia melhor essas pessoas no momento que tivesse dificuldade ou que precisasse uma força maior para as tarefas. Ou quando ele chegava com um problema, que muitas vezes, eu acho que a maioria dos problemas que as pessoas falam da empresa, ela não foi gerada dentro da empresa. É problema fora, que ele não consegue resolver lá fora e traz para dentro. Aí critica isso, a comida, isso e aquilo. É um problema fora, ele traz para dentro. E o líder, sabendo disso aí, conhecendo essa pessoa, ele pode amenizar. Agora, se ele não se interessa pelas pessoas, ele vai tratar ele como um cara que critica, um cara insuportável, né, um mau profissional. Não. Ele lá fora tem a dificuldade e a maneira que ele passa a maioria do tempo dentro da empresa, ele traz para dentro da empresa de alguma forma do comportamento dele. Então, o líder precisa estar atento aos talentos, mas também, para isso, ele tem que conhecer as pessoas. Tem um exercício, né, que depois eu vou passar para vocês. Mas eu vou falar. Isso aconteceu numa igreja onde tinha o chamado ministro, né? E depois tem os auxiliares de ministro e tem um reverendo, que seria o líder maior. Tá? Então, o ministro
chegou para o reverendo e começou a falar: mas reverendo, aquele auxiliar de ministro ali é muito displicente, uma pessoa que não presta atenção, trata mal nossos fiéis ali, difícil, não faz nada certo, é errado, almoça num horário diferente, não faz a limpeza, não ajuda, não sei o que fazer. Aí o reverendo disse: faz o seguinte, você está me mostrando só a parte ruim dele. Você está me mostrando só a parte ruim dele. Você tem que olhar o lado bom. Ele pegou um lenço, né? Não tem um papel que eu possa fazer, um papel com um guardanapo de papel. Pode pegar um guardanapo para ele, né? Então, ele ouviu toda aquela lamúria pode ser papel higiênico mesmo, parece, né? E ele disse: não, é o seguinte, você tem um mês, você vai começar a olhar a parte boa desse. Ele pegou um lenço, né, e disse: olha, você só está puxando aqui, ó, só está vendo o lado ruim dele. Você tem que puxar aqui o lado bom, aqui, o lado. Né? Você está puxando aqui o lado ruim, está bem grande aqui. E o pequeno, você não enxergou nada de bom dele. Começa a puxar aqui o lado bom. Mas como é que eu vou fazer isso? Observando. Pelo menos 10, 20 parte boa dele. Esqueça ruim. Começa a ver. Ele meio desconfiado, foi, né? Passou um mês e se encontraram no evento. E ele já procurou o reverendo, mas ele melhorou muito. É excelente, eu gosto muito. Nossa, olha, que bom. Agora o reverendo disse: olha, não se muda uma pessoa em 30 dias. Quem mudou foi você. Você que mudou. Você mudou o seu olhar para o lado bom. E ele percebeu, né? Começou a retribuir. Então esse é um exemplo de observação das pessoas. Para encontrar 20 coisas boas na pessoa, tem que olhar muito. Tem que olhar muito, prestar muita atenção na pessoa para pegar 20 partes boas dele. A ruim, você enxerga a distância. Automático. Seja íntegro, né? Para ter, né? Seja sorridente, seja humilde, seja ético e tenha moral. Seja firme e flexível, seja bem informado. Né? Então aqui nós encerramos a nossa palestra. Tá? Eu quero agradecer ao convite da Margarita, né, para participar com vocês. Espero ter trazido um pouco de conhecimento sobre o que eu chamo de líder extraordinário. Não é nada tão difícil, né? E isso vale para todos vocês, que mesmo que seja um funcionário, pode ser daqui a pouco um empreendedor, pode ser um líder, crescer na empresa, aqui ou fora. Então eu agradeço muito essa oportunidade. Aqui um resumo de um curso de 12 horas, tá? Que em breve está disponível para venda na Hotmart, talvez na Udemy. E também ele pode ser feito em company e pode ser também em curso aberto, porque eu acho que tem 2 ou 3 empresas já pedindo, de repente formar um grupo, pelo menos de 12 pessoas, e a gente faz um curso, né, de repente na mútua do CREA, onde a gente tem um espaço muito confortável para fazer um curso desse. Mas eu quero agradecer a todos, inclusive o pessoal que está online, né? Muito obrigado pela atenção aí. Espero ter contribuído essa semana da CIPAT, muito importante, né? Muito importante. Muito obrigado. E foi muito. Muito obrigada por estar aqui nesses 2 dias, né? Que a gente teve 2 palestras contigo. Muito obrigada por ter trazido esses ensinamentos para nós, tá? Espero que o pessoal tenha aproveitado. Obrigada, pessoal, que participou, tá? Da palestra hoje. O pessoal online também, quero agradecer a disponibilidade de vocês. Vamos ter um sorteio hoje, então não tá aí. O pessoal que está online fica aí sem sorteio.
O André vai fazer, ele tá fazendo os outros dias, tá? Então fica aí que o André vai fazer o sorteio. Depois a gente vai tirar uma fotinha para assim. Tá, Tirar uma fotinha do pessoal que tá aqui. Cadê o André? André, nós estamos online, hein? Olha esse sorteio aí, André. Quem que tá aí? Ah, tem um monte de gente aqui, ó. Aí, Elimena. Oi, Como é que tá? Não tô vendo não. tudo bem, tudo bem. Eu não tô enxergando. Será? Eu tô falando que ela não pode mais. RH não pode participar. Participar, Não pode participar. O André, isso aí é cola de pinguim, esse sorteio, hein? Tira uma foto aí, cara. Tira uma foto aí. E eu tinha escolhido. Tira uma foto aí. Olha, Menão, o Exército esteve aqui acompanhando essa. Esteve auditando aqui a votação. O sorteio. Não, isso aí tá. Obrigada, Sabe, pessoal. André? A Fran agora se não gostou, vai trazer. O chefe não dá pra cochilar. Vamos tirar foto. Vou tirar uma fotinha primeiro da premiada, peraí. Se bate. Aquilo. Ó, assim. Vamos Tá, lá. agora junta todo mundo aí. Tá ficando meio nas palestrantes. Só não cubra uma simpatia. Ela vai ser simpática. Ah, sim, vai. Aí. Pronto. Muito obrigada. Depois manda. Obrigada, Graciana. Muito legal. Obrigada. Só aqui. Ah, tá. Deu certinho, 2 horas, né?